Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nós precisamos entender isto. Jesus, mais uma vez, está falando do mistério da paixão. Semana passada, o evangelho era este. Jesus estava falando que ele iria morrer. E pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro rapidamente vai dizer: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E quando Jesus começa a falar do mistério da morte, Pedro, não querendo entender este mistério, Pedro vai dizer: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Eles não queriam entender, eles não queriam compreender, ou melhor, eles não queriam aceitar aquilo que era caminho, que eles precisavam entrar e viver. Na nossa vida, irmãos e irmãs, é a mesma coisa. Quantas vezes que nós nos deparamos com caminhos, com realidades que muitas vezes vão nos distanciando daquilo que é a graça de Deus. Jesus está anunciando, e eles estão no caminho discutindo quem era o maior. Jesus estava ensinando o caminho da cruz, o caminho da entrega, o caminho da doação, o caminho da santidade. E eles estavam brigando entre eles. Olha aqui, irmãos. Às vezes nós pensamos assim: nossa, mas acontece isso na igreja de Santo Antônio? Sim, e vai acontecer até o fim. Sabe por quê? Porque desde o início o negócio já começou errado. Desde o início o negócio já começou errado. Aí podemos dizer assim: mas padre, Jesus escolheu os errados? Não. Porque se nós pensarmos desta maneira, lembre, o evangelho vai dizer: antes de Jesus escolher, o que ele fez? Antes que ele escolheu os apóstolos, qual foi a peregrinação de Jesus? Jesus subiu o monte, ficou a noite inteira em oração. E quando escolhe aqueles que estão brigando para ser o maior. Aqui está, irmãos, a escolha de Jesus não significa que foi errada, mas quantas vezes a opção e a escolha dos apóstolos, é aí que está o erro. Porque Jesus fez a coisa certa, Jesus nos deu o caminho certo, a direção certa. Mas o problema qual é? É a escolha que nós fazemos do nosso caminho. Quantas vezes na nossa vida também nós pensamos: mas padre, Deus parece que está tão longe de nós. Deus parece que está distante de nós. Deus não se importa conosco, padre. Não, irmãos. Deus se importa, sim. Agora precisamos saber qual é a importância e qual é o significado que nós damos para aquilo que Deus nos deu de presente. Qual é a escolha, qual é a adesão que nós fazemos ao projeto de Deus. Jesus não veio para ser servido, assim ele vai dizer, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio, teve a clareza, a consciência que ele não veio para ser o maior, mas ele veio para ser o Senhor das nossas vidas. Ele não veio para ser o maior, o grande, o poderoso, não. Mas ele veio para nos ensinar o caminho do ser o servo, de ser o humilde, de ser o simples. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes na nossa vida nós não experimentamos a Deus, porque nós não temos a capacidade de deixar os nossos projetos para entrar no projeto de Deus. Jesus foi muito claro: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Ele vai morrer. Mas qual é a promessa? Aqui está: nós sempre temos a tendência em parar na morte, na dor, no sofrimento. Jesus vai dizer: ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai acontecer o quê?
ele vai ressuscitar. Ao terceiro dia, ele virá para uma vida nova. Por isso, irmãos, na nossa vida, lembre disso, o sofrimento, a cruz, a dor, aquilo que muitas vezes nós vivemos ou passamos, vai passar. E aí, o livro da sabedoria vai dizer o quê? Os ímpios que querem matar os justos. Os ímpios, olha, é interessante, porque o autor vai dizer, os ímpios vão dizer, olha, vamos assim persegui-lo, vamos matá-lo, porque eles têm alguém que é por eles. Alguém que é ao lado deles, alguém que vai vir socorrer a eles. Até mesmo os ímpios sabem o tamanho e a grandeza do nosso Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não sabemos reconhecer que para seguirmos a Deus, nós precisamos ter um coração pequeno, um coração simples, um coração manso e humilde como o dele. Queremos sim, Padre, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. É verdade. Mas quantas vezes, irmãos, que é nos exigido algo a mais nesse serviço e nós não estamos dispostos a abraçar este algo a mais. Quantas vezes que naquilo que o Senhor pede para nós, nós somos tendenciosos a colocar limites no seguimento de Jesus. A colocar uma condição, Senhor, até aqui eu vou te seguir. Depois eu não sei se eu vou te seguir. Senhor, até aqui tá bom. Não vamos mais. Irmãos e irmãs, lembre de uma coisa. O nosso caminho, o caminho que é proposto para nós, não é lutarmos ou nos rivalizarmos para sermos o grande, o poderoso. O caminho que Deus escolheu para nós é o caminho de sermos verdadeiros servos da vinha do Senhor. E o servo, o que é o servo? O servo é aquele que faz somente aquilo que o seu Senhor pede para ele. E aqui está, irmãos e irmãs, o grande pedido do nosso coração. O caminho da santidade não é para os grandes. O caminho da santidade é para os pequenos. Um simples jovem que não teve medo de ir ao encontro dos necessitados e mostrar e reconhecer a sua fé e não negar diante das provações, não dizer, eu não conheço esse Deus, mas ter a coragem de lutar até o fim. E o que vai salvar, assim São Paulo vai dizer, o que salva a nossa vida não é os nossos status, a nossa posição. O que salva a nossa vida se chama a fé na pessoa de Jesus Cristo. E aqui está, irmãos, quantas vezes queremos tirar a cruz da nossa vida, mas se nós tirarmos esta cruz, nós não experimentaremos a glória do ressuscitado. Porque assim vai dizer a tradição para nós. O mesmo que morreu no alto do madeiro é o mesmo que ressuscitou para uma vida nova. A nossa fé não é uma fé somente no ressuscitado. A nossa fé é a fé do crucificado. E esse crucificado foi o que salvou a nossa vida. O nosso caminho, a nossa entrega, a nossa adesão à pessoa de Jesus precisa entrar na cruz. Que o Senhor hoje nos dê esta graça. A graça de podermos nos fazer pequenos, nos fazer simples. Porque lembre, os pequenos são aqueles que não têm medo de mostrar quem de fato eles são. Como uma criança. A criança, ela é sincera. A criança, ela é verdadeira. A criança, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa. Já viu uma criança quando briga com a outra ficar de mal de um dia para o outro? Não. Briga ali, daqui a pouco já está de bem de novo. Não é verdade? Daqui a pouco já está dialogando, conversando. Não é assim? E quantas vezes, irmãos, nós que somos
grandes demais. Se uma pessoa nos fere, nós ficamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até muito mais anos e anos sem olhar na cara daquela pessoa. E aqui está, irmãos. Você quer ser cristão? Você precisa aprender a amar e a perdoar. Aí está o sentido verdadeiro de sermos servos e pequenos na vinha que o Senhor nos convida. Que nessa noite o Senhor nos conceda esta grande graça, que não tenhamos medo de nos baixarmos diante da mão poderosa de Deus, porque Ele tudo faz, tanto o fazer como o crescer, é Ele que sempre vai sustentar a minha vida e a tua vida. A pergunta é esta: quem está sustentando a tua vida? Aonde eu e você temos colocado a nossa esperança? Se você coloca a tua esperança em Deus, irmãos, você vencerá. Mas se você coloca a esperança em você mesmo, o teu projeto vai ser um fiasco. A tua vida, ela vai andar somente para trás e não para frente. Diocese em Evangelização.